Aqui quem vos fala é José Maria. Bem-vinda, bem-vindo ao podcast. Vamos fazer algumas considerações. Um olhar para a realidade com o céu na cabeça. – 2020 parece ser um ano crucial. Além da tríplice conjunção entre Júpiter e Plutão, do encontro nada amigável entre Saturno e Plutão, a descida de Vênus por Gêmeos, as 3 retrogradações de Mercúrio pelos signos de água, do eclipse do Sol na porta do solstício em Câncer, entre 2 eclipses da Lua, e ao final do ano, também no solstício, a tão esperada grande conjunção entre Júpiter e Saturno fecha um ciclo de 20, 200, 800 anos. Ainda teremos a presença de Marte, que a cada 2 anos a sua casa retorna para ver as condições a quantas anda seu reino. Normalmente, Marte passa batido por todos os signos, mas de tempos em tempos, e dessa feita, em 2020, é assim. Marte retorna a Áries em sua máxima proximidade da Terra. Em 2018, Marte entra em Áries no dia 1º de janeiro e sai de seu domicílio no dia 14 de fevereiro, um mês e meio mais ou menos. Dessa vez, 2020, Marte ele entra em Áries no dia 28 de junho. E sabe quando ele sai daí? Março de 21. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro para março. Serão 8 meses revisitando seu domus, seu reino. Sabe quando um guerreiro volta para ver o estado do seu reino? É como Marte faz quando, ao passar por Áries, ele se encontra na sua máxima proximidade da Terra. Ele vai ver cada cantinho daquelas posições aonde ele passa dentro do seu domicílio, entre o grau 15 e o grau 28. Esse ciclo ele não acontece assim todo ano. A última vez que Marte passou em seu domicílio, nessa máxima proximidade da Terra, foi entre agosto e setembro de 88. Era o fim da guerra Iraque-Irã. O Oriente Médio estava devastado. A partir de setembro de 1941, foi uma das batalhas símbolo do confronto entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Leningrado foi cercado pelo exército alemão. Então, essa proximidade de Marte à Terra, em seus ciclos por Áries, tem uma relação direta com estados de apaixonamento em que parece que o humano é convocado à guerra. Quando o planeta brilha como um rubi de muitos quilates reinando na noite, é Marte retrógrado. E essa retrogradação sempre se relaciona com estados alterados de guerra, humores de guerras, ou até mesmo guerras. Esse planeta Marte era associado ao deus da guerra, Áries. Esse sinal vermelho no céu que aparece brilhante é a presença desse foco em períodos
em que, ao se aproximar da Terra, são ativados esses estados de paixão. Naquelas pessoas que decidem ou estão à frente de ações que afetam o coletivo, pode incitar a ação bélica. Até aquelas que são afetadas também pelo conflito, parece que todos estão sujeitos à ação dessas glândulas, suprarrenais que controlam esses impulsos. Flight ou fight. Luta e confronto. Fuga e temor. Que se manifestam em formas de emoções, de ira, de briga. Parece que as diferenças, disputas, lutas, rixas são estimuladas e se traduzem em atos, em ações violentas, às vezes descontroladas. Então tem uma tendência nesse período ao medo, pânico, à indução desses estados de apaixonamento. Mas quem são os responsáveis pela guerra? Da perspectiva do campo sistêmico, todos nós somos responsáveis pela guerra. Assumir essa responsabilidade de que todos são culpados pelas guerras faz parte da cessação do fogo que alimenta o estado da paixão. Então isso traz uma possibilidade de mudança de estado. Se todos se negassem a ir à guerra, disparar um míssil ou mesmo um fuzil, se todos se negassem a apertar um gatilho, agredir, que seja verbalmente aquele que pensa diferente ou é diferente, não haveria recrudescimento de rancores, ressentimentos, vinganças, desconfianças, de sombras do passado. Mas isso parece utopia, porque as pessoas estão armadas ou se armam umas contra as outras, o que oferece a possibilidade de dar vazão a esse estado de fúria passional contra o outro. E é aí que está declarado esse estado de guerra. Muitos homens armados, juntos, se sentem tão fortalecidos e às vezes fortalecem suas limitadoras convicções de que podem resolver qualquer situação de conflito na base da força, da violência, e desse ponto de vista tão ilusório, individual, pensam que são homens livres porque têm uma arma e que vão libertar os outros destruindo, reagindo de forma passional às situações e a tudo que impede de alcançar o que querem, que o impedem de saciar os desejos. É um descomedimento. Esse é o domínio de Marte. Considerações. Marte é um fator presente, constante na vida humana. Todos são portadores da energia arquetípica da ferocidade. Todos, sem exceção. Pode ser simbolicamente representado pela posição desse planetinha vermelho. Quando, em que lugar estava no céu no momento do nascimento de cada pessoa. Então, esta forma de energia, ela existe, ela não pode ser negada. Não precisa aprender a expressar instintivamente a sua agressividade. É uma questão de sobrevivência, já conhece. Para ir à luta, conquistar seu espaço, afirmar quem é. Então a ação de Marte, ela pode ser sim protetora, provavelmente como foi no fim da guerra Irã-Iraque. Pode trazer saídas das ciladas que submetem alguém a ser o que não é, ou a fazer o que não quer fazer. Então Marte não é uma coisa ruim, sabe? A única coisa que muda no modo como essa energia se manifesta, então, é a causa que provoca em cada um a paixão.
e também os meios que se serve. O que se pode fazer para cessar então o fogo da paixão? Primeiro, perceber quanto é espontaneamente acionada essa energia. E aí fazer uma revisão dos valores do ser e da sua atitude diante dos outros. Segundo, dirigir a energia não para lutar, vencer, convencer, conquistar ninguém, superar o outro, mas para conquistar-se a si mesmo. Terceiro, não lutar contra os outros, mas contra estar sujeito ou refém desse impulso passional. As guerras derivam das reações passionais aos outros. A paz é resultado de milhões de reações apaixonadas que se neutralizam entre si. Então aqui a gente pode afirmar que todos somos responsáveis pela paz no planeta. Por outro lado, se olhamos as guerras como um fenômeno cósmico, tal qual a aproximação de Marte, se olhamos a guerra como consequência dos ciclos celestes, ninguém pode ser responsabilizado pela guerra. Me pergunto quanto todos são reféns da contemporaneidade, a todo tempo, em toda contemporaneidade, soberana, suprema, as qualidades de cada tempo que se expressam totalmente naquela potencialidade. Então, daí nasce o conflito, porque todos, humanos que somos dotados de consciência do que é certo, do que é errado, do que podemos fazer ou não, tanto numa escala pessoal, individual, como também o que pode ou não ser aceito numa escala coletiva. Todos estão submersos na impossibilidade de mudar o rumo das coisas ao redor, mesmo que o que ocorra cause dano e profundo sofrimento a todos. Você acha que basta desligar os monitores dos jornais, da televisão, sair da rede, fazer de conta que nada está acontecendo? As coisas deste tempo, desta contemporaneidade, as qualidades do céu que se manifestam não deixarão de acontecer, pertence a todos, porque todos são porta-vozes, impregnados pelas qualidades do tempo. Nós que estudamos os ciclos planetários, podemos pensar que somos os ciclos em ação. E a nossa ação é a própria expressão do ciclo. E não há como se apartar disso. É como o sopro fora da flauta não produz som nenhum. São os ciclos a expressão do tempo. Mas que som é esse? Desse tempo que se expressa por meio de cada um de nós. Parece muito mais um urro que vem das entranhas, um grunhido ancestral de muitas e muitas gerações. Gritos que vêm das janelas, os ritmos descompassados das batidas das panelas vazias, têm uma vibração de desespero, sim, quando ecoam palavras e palavrões de ódio a esbravejar. Assassino! Afeta o âmago do ser individual que tem estômago. Talvez para que todos ouçam e vejam que são parte integrante de um corpo coletivo, onde a ilusão da separatividade impõe que cada um seja ativista da causa própria, sem perceber que, ao destruir o outro, ao incitar o genocídio, está destruindo, no fundo, a si mesmo. Marte entra na zona de retrogradação dia 25 de julho e vai ficar em curso retrógrado no dia 9 de setembro.
quando aí sim começa a sua máxima proximidade da Terra. Então eu queria, nessas considerações, terminar com a seguinte pergunta: o que ilumina suas decisões? Seus valores ou suas paixões? Sabe por quê? Vênus, a deusa da guerra, e Marte, eles compõem um par de energias arquetípicas que todos nascem conhecem. Um planeta determinado, em determinada etapa do ciclo, cria uma tensão geral na superfície da Terra como resultado da qual os homens, em seu estado ordinário de ser, não têm outra alternativa senão lutar. Enquanto o rei Sol ainda dorme, Vênus, no amanhecer, sopra a chama que aquece o coração, reacende o fogo da paixão, desperta Marte, a energia disponível para a ação, e o espírito dos senhores da guerra. Aumenta a tensão ao limite da ruptura do estado de equilíbrio. Exércitos entram em prontidão e se colocam em marcha. Ouve-se o rufar dos tambores, o som estridente das trombetas, pelos cornos de Ares, urros que saem das entranhas com sede de sangue fervente que sobe a cabeça. Em seguida, ao tilintar das espadas erguidas, invadem os corpos de cortisol, adrenalina, em força descomedida de ataque. Ressonância suicida, sabe? Como o cachorro à beira da estrada que ouve o barulho do caminhão, aquele som de outra dimensão que ameaça. Então o cão corre para dentro da roda do caminhão. Não é o caminhão que passa por cima do cão, é o cão que entra na roda do caminhão. Ressonância suicida. Milhões já nem pensam mais, desejam ardentemente a luta, ou a deusa da vitória, e se atiram para tirar a própria vida, ou para tirar a vida da morte, para extrair a morte da vida. O homem ordinário não pode se furtar à luta e ser responsável individualmente pela guerra. Apenas reage. O verdadeiro inimigo do homem se esconde dentro de cada um, ali adormecido, apenas à espreita de uma oportunidade para despertar a raiva, a ira, que se alimentam do medo. Temor e tremor. E um pequeno motivo se torna um ultimato. Eu te mato. Basta abrir os olhos, basta ver a barbárie à tua volta. Os homens, em sua grande maioria, obedecem aos ciclos planetários. Marte só entrou em Áries. Portanto, aguarde os próximos capítulos.